Alô, gente querida, alô, amigos, com que prazer estamos iniciando o programa do dia de hoje, o último programa do ano, né, de 2019, né? Olha, gente, agora vocês vão ver os meus convidados. A gente mudou um pouco aqui a estrutura, mas olha só, aqui está o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia. Acabou de chegar, né? O trânsito está ruim? Estão pegando estrada. Estão pegando estrada. E eu peguei um trânsito pior do que nos dias Poxa, de colégio. Olha que é difícil. Muito obrigado pelo seu esforço. Mostra o Todinho todo aí, recepcionando o nosso querido Dr. Silvio. Carinho puro. Esse é mesmo, é impressionante. Mas está tudo bem, Dr. Silvio, no CREMERGE? Está indo. Está indo, né? As dificuldades inerentes ao final de ano. É natural, né? Mudança de direções no hospital ao apagar das luzes, estranho isso? Pois é, lá no Hospital dos Servidores demitiram o diretor do Hospital dos Servidores, é isso? Pois é, ele saiu ontem. Eu me pergunto, né, um governo que está saindo trocar um diretor há 4 dias do final do ano. Porque muito provavelmente aquele que assumiu vai ser defenestrado no outro governo, ou não? Possível que sim. É mais provável até, né? Meu amigo Vladimir. É uma pena. Também é. Eu não sei. Que coisa, né? Que são os mistérios. Os mistérios da política, que Deus me guarde. E que dá nessa vergonha que a gente tem no Brasil, né? Um sistema de saúde absolutamente caótico, né? Caótico. O CREMERGE no meio dessa encrenca e eu no meio dela. Nossa mãe do céu, não é fácil não. Parabéns pelas lindas filhas. Obrigado. Eu tive a oportunidade de vê-las. E também do rapaz, né? O André é o brigogênito, ele porque ele briga muito. Ele é da paz. Eu vi, achei muito engraçado. Ele é também médico, nosso amigo cardiologista, o Cícero Munhoz, doutor Cícero Munhoz, e diretor do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, meu amigo Fernando, doutor Provenzano. Sempre um prazer estar às sextas-feiras aqui, né? Agora, a última sexta-feira do ano. A última sexta. Né? E um grande abraço aos nossos internautas, programa cada vez mais prestigiado. Graças a Deus. A todos aí. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, porque ninguém é de ferro. A gente também vai dar um rolé por aí, um pouquinho, né? Porque faz parte de descansar. Na quarta-feira, dia 2, eu estarei à porta lá no CREMERGE, desde 8 horas. Esse é o nosso querido doutor Silvio Provenzano. Eu queria mandar aqui alguns alôs, minha gente querida. Olha só, o Paulo Reguffi, a Monique Simone e Vera Leonel, um abraço para o Eduardo Leonel e Arali, a Sônia de Xangô, a Cátia Bastos, a Marlene Cesário, o Cláudio Ferreira, locutor da Rádio Rio de Janeiro, nosso querido amigo, o Jorge Trigo lá em Portugal, alô Jorge Trigo, o Marco Silva nos Estados Unidos, a Flávia Torres, a Raquel, a Tônia Elizabeth também nos Estados Unidos, a Meire Nascimento, a Joana, cantora, a Marion e a Verinha, né? A Verinha está aí internada e Deus permita que ela possa ir cada vez melhor, vamos torcer por isso, né? O Fernando Pereira, o Cirilo Reis, o Sérgio Cursino, que é um dos maiores locutores do país. Não só locutor, ele é um poeta, é redator, é um profissional completo, né? E outro dia eu botei aí 2 fotos, ontem, uma foto da Lili, que foi a nossa companheirinha, uma cadelinha há 16 anos, já tem tempo, e que 1 mês e meio, 2 meses depois aparecia aí o Todinho, né? E daí o Sérgio Cursino foi das primeiras pessoas a curtir. Muito obrigado, querido. Eu queria lembrar os 3 livros de minha autoria que você pode achar na saraiva.com.br. O mais antigo deles é este aqui, feito há 6 anos atrás, 50 anos de comunicação, quando esse velhinho aqui de 72 anos fez os 50 anos de comunicação. Então eu fiz esse livro, que está interessante, trazendo aqui fotos as mais diversas de momentos que a gente passou. Por exemplo, esse aqui com o mestre Manuel Dionísio, né? Que você vai ver aqui, talvez, provavelmente,
através da câmera da Samira, não é? E nós temos fotos também com atrizes, com atores, com a Elke Maravilha, que já se foi, enfim, conta um monte de histórias, tem poemas, né? E eu queria nesse final de ano homenagear essa foto que eu fiz questão de colocar por final, que foi o casamento dos meus pais, onde tudo começou lá em Cruzeiro, São Paulo, né? Sem isso, obviamente, eu não estaria aqui. Esse livro você encontra na saraiva.com.br. Este outro livro aqui, Vida e Sucesso, uma visão espiritualista ecumênica do nosso tempo, também você pode encontrar nas boas livrarias. Este livro, ele traz perto de 50 casos de ouvintes que confiaram na minha opinião, que pediram opinião a respeito de suas vidas, e eu sempre disse que isso é opinião, não é conselho. Conselho, se fosse bom, se cobrava, dizem, né? Então, opinião é uma coisa que você segue se você achar que deve ou não. E este outro, que foi uma experiência muito boa na minha vida, não tem nada de... Às vezes as pessoas falam, para psicografar tem que ser místico, não é verdade. Eu tinha feito o curso completo de mediunidade na Sociedade Espírita Ramatiz, a quem eu mando um grande abraço, e me surgiram 2 livros. Um ainda já está pronto, mas ainda não foi impresso, que é um livro muito interessante, atribuído a Ramatiz, e esse romance. E curioso que este romance me surgiu primeiramente em inglês, e eu transformava do inglês que vinha, eu transformava para o português, não entendendo bem por que um espírito chamado Richard contaria um romance chamado Só o Amor Constrói. E, na verdade, quando eu fui o primeiro leitor deste livro, né, além do fazedor dele, por assim dizer, e na realidade, quando eu li, eu descobri porquê da história. Esse livro também você encontra nas livrarias do Rio de Janeiro e do Brasil através da internet. Eu queria também lembrar que este programa é um oferecimento das Espadas Katana, espadascatana.com.br, que você abastece o Brasil inteiro dessas espadas maravilhosas samurai, que são verdadeiras joias, não são para cortar ninguém, não são para você usar contra quem quer que seja, apenas é um objeto de decoração e para alguns é um objeto de sorte. Para você conhecer, espadascatana.com.br. Agora, se você quiser, você pode também, se você for do exterior, se você for como o meu amigo Jorge Trigo, que mora em Lisboa, se você for como a nossa Tônia Elizabeth em Miami, ou mesmo a Maria Pia lá em Roma, amiga do nosso querido Silvio Provenzano, até por curiosidade, você pode acessar o site internacional, que é shotokan.com. Você pode até escrever errado, porque tem um K e tem 2 N's que aparece, não tem problema. E aí você também vai ter essa presença das Espadas Katana. Queria mandar um grande abraço às pessoas que nos apoiaram. Quero mandar um abraço para o trivago.com.br, que durante muito tempo a gente teve a oportunidade de divulgar as boas coisas que faz. Quero mandar um abraço para a turma lá do restaurante O Caçador, meu querido amigo Ari, o Maurício e também o Joaquim, também proprietários das pizzarias Planalto. O Caçador fica aqui no Rio de Janeiro em 2 pontos. Fica na Afonso Pena, que é mais para petiscos, né? Mas embora tenha refeição, e o principal deles, a meu ver, fica na Rua Pareto 42. Abraço para o Álvaro da Camélia Flores, não é? Que é realmente uma figura fantástica, que merece todo o nosso carinho. O Álvaro, o Alvinho, o Serginho e o Robertinho estão lá para servir você no Mercado das Flores. E também um abraço para o Newton, que é gerente do Bradesco, para a Daniele, minha gerente favorita, não é? Afinal de contas, no Bradesco você pode tirar, digamos assim, fazer, por assim dizer, o projeto daquilo que será o seguro do seu carro, ou daquilo que será o seguro da sua casa, ou seguro da sua saúde. Bradesco é tudo de bom, é tudo de Brá. Muito bem, isto colocado, exposto, agora eu queria voltar aos meus convidados de hoje, que hoje é um programa que eu espero ser festivo, se possível, né? A gente falou tanta coisa ruim que eu acho que a expectativa de um ano novo é o começo de alguma coisa nova. E eu queria então que cada um, logo na abertura do programa, dissesse dessa expectativa, começando com o Dr. Silvio Provenzano. Bom, na verdade, esperança a gente tem que ter, até porque 1º de janeiro começa com uma mudança do executivo
tanto aqui no Rio de Janeiro a nível estadual, como no Brasil a nível federal. A gente espera que a mudança de linha ideológica, a mudança de pensamento dos que estão chegando para nos governar, traga como alento a mudança também em comportamentos públicos das autoridades. O que nós temos visto nos últimos anos foram situações criadas que levaram a mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E esse número 14 milhões está longe de refletir a realidade. São 14 milhões de pessoas que procuram emprego, não necessariamente 14 milhões que estão sem emprego. Esse número é muito maior. Por quê? Porque tem pessoas que não estão procurando emprego, porém perderam seus empregos e encontraram atividades alternativas, estão vendendo jujuba no meio do sinal. E não estão procurando emprego oficialmente, não estão levando currículos para empresas, não estão buscando oportunidades. Então esse número de 14 milhões, que já é por si só assustador, quantos países no mundo tem mais de 14 milhões de pessoas, quantos estados no Brasil tem 14 milhões de habitantes, e esse é o número de pessoas que estão ansiosamente colocando currículos, e como meu filho leva currículo para dezenas de empresas, aí centenas de candidatos são entrevistados e cada vez as oportunidades vão o funil menores, é muito estreito. E o que acontece é que a gente espera que uma nova política, uma nova linha, um alinhamento ideológico político diferente para o Brasil possa trazer para o nosso povo esperança, principalmente emprego. A gente espera que a inflação continue controlada, porque quem viveu os dias Sarney não quer que aquilo volte, sob hipótese alguma. A gente pegava o dinheiro do nosso salário, aqueles que na época também tinham desempregado, mas não tanto quanto hoje. Você recebia, você se lembra disso, Fernando, meu caro doutor Munhoz, eles se lembram muito bem, como eu me lembro, que a gente pegava o que a gente recebia, tinha um overnight, quem ganhava muito aplicava, e quem não ganhava, que era assalariado como eu na época, corria no mercado para comprar tudo no dia. De manhã era um preço, de tarde era outro. Sim. Era o tic-tic-tic da máquina, a Samira se lembra muito bem dessa época. Ficavam aqueles funcionários só, às vezes de 6 em 6 horas já havia variação. Muitos brasileiros que não viveram aquilo não sabem o terror que era. A gente reza principalmente para duas coisas, que aqueles tempos difíceis de hiperinflação não retornem, e acima de tudo, e isso é o mais importante, que não retorne a falta de liberdade para que a gente possa expressar as nossas ideias. Porque nós que já temos uma carteira de identidade já meio amarrotada pelo tempo, a gente viveu uma época, e eu pertenci ao Diretório Central dos Estudantes do FRJ em 1976. Era muito complicado. Reuniam-se 4 pessoas, aquilo ali já era um grupo terrorista praticamente. A discussão de ideias, não necessariamente a concordância das ideias, mas a discussão de ideias já era motivo para que você fosse visto como alguém que tivesse um posicionamento político contrário, e isso era suficiente bastante para que você ficasse numa lista negra. A gente espera que esses tempos jamais voltem ao Brasil. E eu tenho para mim, esse é um pensamento meu, talvez exagerado, que boa parte da falta de ideias que nós temos no Brasil de hoje ainda é sequela daquela época onde nós fomos praticamente proibidos de pensar. Vocês sabiam que trabalhavam já com a mídia. É verdade, a gente chegava na Rádio Globo e havia uma lista daquilo que não se podia falar. E o que é terrível, né? Hoje, graças a Deus, e a gente espera que isso aconteça, né, doutor Silvio, que todas as tendências políticas possam se manifestar em prol de um progresso maior do país. A divergência, Fernando, ela enriquece a todos. É verdade. Né? Se o mundo fosse todo igual, amarelo, ou azul, ou cor-de-rosa, seria um mundo horroroso. E monótono, né? Monótono. Quando nós divergimos, Munhoz, desde que haja respeito, a divergência ela faz crescer. Por quê? Porque é um ponto de vista diferente do seu, e com um mínimo de humildade você pensa um pouco se aquilo que o outro está falando de forma diferente daquilo que você está dizendo não tem um fundo de realidade, porque muitas vezes a verdade não é a minha, a sua, do Munhoz ou da Samira.
pode ser também um todinho. É. A verdade está no meio desse imbróglio todo. É verdade. É o conjunto disso tudo. E é o conjunto disso tudo, Então, perfeito. o que eu espero do governo Bolsonaro, o que eu espero do governo Witzel, é que haja realmente mais oportunidades de emprego para a população, que haja uma seriedade maior na condução dos problemas graves de saúde pública que nós temos no Brasil. Cada vez mais nós tivemos nos últimos anos, fruto do desgoverno perpetrado por aquele senhor que, graças a Deus, está preso. Seus comparsas. É. O último que encerra o seu governo atrás das grades, Luiz Fernando Pezão. Eu me recordo que há um ano atrás, num debate que eu participei, que ele fazia licitação de jatinhos, eu tenho a gravação disso para comprovar. Eu lembro dessa história. Eu coloquei que um pouco de empatia não faz mal a ninguém, no sentido de que muitos funcionários estavam com seus salários vencidos na época há mais de 3 meses, inclusive professores amigos meus da UERJ, colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e ele estava licitando jatinho. Por mais importante que seja para um governo ter um jatinho para os seus deslocamentos, por uma questão de empatia com aqueles que estão em profundo sofrimento, não era o momento daquilo ser anunciado. E ele não teve essa empatia, era Dia dos Pais. E muitas famílias de funcionários sequer Dia dos Pais naquele ano de 2017 tiveram. Meu Deus. E esse senhor hoje termina um ano comemorando o Natal e possivelmente o Ano Novo, preso, com uma série de regalias, conforme foi verificado, porque ele estava com uma série digamos, uma quantia em dinheiro que não era permitida ou preso portar. Eu acredito que algumas mordomias sejam mantidas em função do cargo que ele ocupou durante tanto tempo. Ele foi uma figura proeminente dos governos desde a esposa de Antônio Garotinho, Rosinha, ele sempre teve no governo. Um cargo ou outro, ele sempre teve pendurado nas tetas do governo. Esse tipo de sujeito, junto com Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, todos eles felizmente presos, e que fizeram tanto mal à saúde. 9.000 leitos foram fechados no estado do Rio de Janeiro. Então, a população que cresceu alguns milhões nos últimos anos e perdeu 9.000 leitos. E aí a gente começa a fazer conta de matemática simples, somar e diminuir, qualquer um faz. Os leitos que deveriam ter aumentado foram subtraídos. Aí você começa a explicar por que que hoje tanta gente aguarda na fila para operar um câncer de mama, um câncer de próstata. Não estou falando de pneumonia, que a gente trata numa UPA. Eu estou falando de doenças graves que requerem hospitais de maior complexidade e que tiveram seus leitos minguados por conta exatamente, eu diria que desses desvios que foram cometidos sem o maior pudor. A mim, tudo, ao resto, não é nada. Demais, Meu Deus, nada. Que absurdo, né? Então eu acho que ele agora, o Sérgio Cabral, e sobre essa semana se propõe a fazer uma delação premiada, que se possível ele faça. Acho que a gente tem que saber mais coisas, viu, Sérgio? Que a tua pena de 200 anos seja reduzida para 199, eu não vou ter nada. É verdade. Meu caro doutor Munhoz, sua expectativa? Eu espero que haja não só uma mudança de governo, mas comece, eu sei que é um trabalho duro, é um trabalho que vai demorar um pouco, mas a mudança de mentalidade mesmo, né? O Brasil se transformou num país da falcatrua, do desmando, do salve-se quem puder. Essa mentalidade tem que começar a mudar, né? Eu tenho esperança, claro que eu tenho esperança a gente sempre deve ter, é o que move a nossa vida, mas uma esperança que fica um pouco mais viva no momento que eu vejo pelo menos uma escolha um pouco mais criteriosa, né, a quem vai, vamos dizer, no caso do Rio de Janeiro, que é uma pessoa até, por certa forma, desconhecida da maioria, né, mas que me parece que fez algumas escolhas acertadas. Da mesma forma, o presidente, que compôs um ministério, e a gente fala... Técnico, né? Técnico, competente, tudo indica que competente, com pessoas respeitáveis. Eu espero que essas pessoas realmente honrem o seu nome, o seu trabalho até então, e também formem um segundo e um terceiro escalão de pessoas que realmente possam trazer alguma coisa. Principalmente numa área que o doutor Provenzano falou, e é verdade, a saúde está em um estado lamentável, quase deplorável, terminal. É verdade. Então é preciso que tenham pessoas realmente que tenham um espírito, né, de construir alguma coisa, um espírito de levar até o povo um mínimo de decência, um mínimo de condições
de saúde, e isso a gente passa para a educação, mas a saúde é fundamental também, né? Com certeza. Então é preciso que a gente tenha Sem ela, essa esperança de que né, a saúde volte a ter um mínimo de dignidade. doutor Silvio. Doutor Munhoz, só para enriquecer esse seu desejo e para reafirmá-lo, eu estou com essa esperança, eu vou te dizer, por algumas razões. Dentre elas, o fato de que, assim que foi indicado, ele não havia ainda sido confirmado no cargo. O nosso querido anestesiologista, professor Edmar, que é o novo secretário estadual de saúde, me ligou. Me ligou não para o Silvio, ligou para o presidente do CREMERG, e eu o parabenizei, ele disse que ainda não estava confirmado, que ele estava analisando, estava conversando com o governador eleito, Wilson Witzel, e o que eu achava? Eu falei, eu acho que alguém que pegou o Pedro Ernesto na situação de penúria praticamente destroçado, que você pegou e conseguiu fazer com que ele permanecesse de pé e voltasse a fazer uma medicina minimamente aceitável, tem crédito. Também. E ele falou, eu vou precisar muito, Silvio, de você e do CREMERG nessa caminhada. Essa conversa do professor Edmar, ela me deixou animado, porque é um médico, grande gestor do que ele fez, diante da falta de recursos no Pedro Ernesto, e que quer um conselho ao lado dele para ajudá-lo. Tanto que o grupo de transição dele esteve conosco no CREMERG para avaliar a situação que nós fiscalizamos em diversas unidades. Muita gente diz, o CREMERG é mais do mesmo, porque fiscaliza e não fecha. Eu acho que as pessoas não pensam, alguns colegas infelizmente sabem, mas se eu tenho um déficit de 9.000 leitos, fechar uma unidade porque o diretor está praticando atos que a gente entende que não são os melhores até para a categoria, como existe hoje, interditar um posto que seja, porque a UES lá não está cumprindo com as regulamentações, é tirar da população aquilo que os próprios governos anteriores lhes tiraram, que é atendimento. Então o CREMERG tem tido bom senso, eu tenho procurado ter esse bom senso, de mesmo vendo algumas não conformidades, desde que evidentemente não graves demais, a gente procurar manter o pouco que a população tem, advertindo, orientando as correções que têm que ser feitas sempre. Com relação ao ministro Mandetta, também colega, e a única oportunidade que eu tive conversando com ele, eu me recordo que eu falei, poxa, eu fico feliz de ter um ministro médico com a passagem, porque apesar de ortopedista, você é médico. Se riu. A gente brinca muito na medicina com relação aos ortopedistas. Ele é formado aqui no Rio de Janeiro, Mandetta, conhece bem a situação do nosso estado. E da mesma forma, no discurso do professor Edmar, ele convocou os presidentes de CRMs de todo o Brasil, dizendo que ele precisaria muito, na condução da gestão da saúde no governo dele, da nossa participação, sinalizando as não conformidades, defendeu publicamente conosco a criação de um plano de carreira do Estado para o médico, que é uma velha reivindicação nossa. Estou formado há 37 anos e eu me lembro que desde a época que eu ainda estava nos bancos da faculdade, já havia uma briga dos colegas para que a gente tivesse um plano de carreira, que até hoje eu não consegui. E pelas palavras do futuro ministro da Saúde, ele defende essa ideia. Beleza. Tomara que o presidente Jair Bolsonaro ele endosse o pensamento de toda a categoria médica e também do futuro ministro escolhido por ele, e que me pareceu uma bela escolha. Então, diante desses dois fatos, das conversas que eu já tive com essas duas autoridades, que felizmente tomarão posse no próximo dia 1º, depois de amanhã, eu tenho a esperança, sim, de que algumas coisas comecem a mudar. Essa é a nossa fé para 2019. Evidentemente que não é um processo que possa ser resolvido em poucos meses. O estrago que fizeram foi de algumas décadas, e a gente sabe que ninguém tem uma varinha de condão para conduzir a milagres. Mas a intenção dessas pessoas que hoje estão assumindo, elas vêm coadunadas, elas vêm de acordo com o que nós no Conselho estamos pensando, e eu pessoalmente como médico penso também. Muito bem. Então é uma esperança, viu, Fernando? Com certeza. Uma palavra de ânimo para 2019. Eu particularmente estou otimista,
por conta desses fatos que eu estou tornando público agora. Perfeito. Essa integração que o senhor falou aí, professor, essa integração eu acho fundamental. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu estou há 9 meses no Hospital do Amparo, que é um hospital secular, tem 106 anos. Fundação alemã, né? É uma fundação alemã que tem uma história no Rio de Janeiro, até na época da guerra. Foi um hospital que nos últimos anos tem uma dificuldade financeira muito grande e é atribuída a 2 fatos. Primeiro, a um problema sério da Unimed, que ainda é um grande, vamos dizer, um grande movimento do hospital se deve à Unimed. Esse foi o primeiro fato. E o segundo fato, até um problema de gestão mesmo. E aí que eu quero comparar isso, o doutor Provenzano falou sobre essa integração, um ministro que chama os gestores, seus pares, dos conselhos regionais, tenta dividir, pedir a colaboração, ter a humildade de dizer, olha, pedir opinião, né? Eu não faço nada sozinho. Foi mais ou menos o comportamento dessa nova gestão lá no hospital. Nós da área médica, da área administrativa, da área financeira, nos integramos, chamamos todos os funcionários e a gente via dificuldades deles, a maioria sem receber o 13º do ano passado. Olha as dificuldades grandes e aquele desânimo na cara dos funcionários. Então a gente chegou com essa ideia, exatamente dessa forma. Olha, nós estamos aqui de portas abertas para todo mundo chegar a hora que quiser, precisa marcar a hora. Doutor, o senhor está na sua sala, doutor, queria falar com o senhor, vai lá, pode ir lá falar o que lhe angustia. Isso teve um resultado, para nós, surpreendente. A gente acreditava nisso, mas para nós surpreendente. Na prática, né? A gente achou que ia atingir o que atingimos com 9 meses, pelo menos em 2 anos. Então, eu tenho muita esperança que o Brasil, embora eu acho que é um trabalho muito difícil, a gente comentou até antes de começar o programa, que é um trabalho a longo prazo, pode ser que isso seja adiantado muito por essa forma que ministros e o próprio presidente da República, salvo alguns excessos, algumas declarações deles, às vezes nem tão felizes, mas é o jeito dele. Eu já te falei, o Bolsonaro, o filho dele é casado com a esposa do filho do Bolsonaro, é filha de um grande amigo meu de 30 anos, médico também. Então, eu conheço o Bolsonaro, essas manias dele, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, ele é assim, mas não é uma pessoa que mas tem as pessoas amadurecem também, as né? pessoas vão aprender. Eu tenho certeza que ele vai aprender muito agora, sendo presidente, que muda tudo. Eu me lembro ele deixou de ser um político, um deputado, para ser agora um presidente. Agora a responsabilidade é outra. Mas eu não sei se vocês perceberam. Vai ter que aprender. Eu não sei se vocês perceberam. Mas mesmo com algumas coisas que vieram à tona por conta de assessoria aqui e acolá, o comportamento do Bolsonaro mudou, né? Mudou completamente. Você vê que ele está um cara mais solto, mais alegre, mais afável. Até estava brincando com um menininho outro dia. Na verdade, para quem os conhece, quem não conhece com mais proximidade, ele durante 2 anos encarnou uma personagem. Isso. Um verdadeiro caçador de bruxas, né? De bruxas do PT. Ele se tornou o caçador anti-Lula. Ele representou um sentimento de indignação e ele incorporou isso muito bem. Ele teve a percepção de que o momento era realmente de se opor frontalmente. E veja bem, para quem não conhece, ele não é contra a Bolsa Família, não. Não. Ele não é contra uma série de benesses que o PT criou e que eu tenho para mim que ele irá manter, com outro viés, com uma outra ideia que era nossa, inclusive, diferente daquela que o PT acabou criando. Mas muitas coisas criadas pelo PT, ele irá manter a nível de programas sociais. Ele é um cara bonachão. Ele é um cara até em determinados momentos, para alguém que acabou de se eleger presidente da República, ele que me perdoe em confidência, ingênuo em determinadas coisas, da forma espontânea com que ele fala. Ele é bem mais brasileiro do que eu, se você quer saber. Na forma dele. Por quê? Porque o brasileiro é um povo espontâneo, um povo que muitas vezes não mede que aquela brincadeira de repente tem. Ele é assim. E ele agora está com um comportamento que está voltando gradativamente a ser o velho capitão que entrou na política. Um cara, ele está deixando de ser aquela pessoa
que eu vou prender, vou arrebentar. Não é, esse não é o Bolsonaro que em determinado momento ele fez crer que ele seria. Então eu espero que ele realmente volte a ser uma pessoa com um pouco mais de centro, um pouco mais de equilíbrio com relação a algumas medidas, que é o que ele é. Que ele não se deixe levar por algumas forças reacionárias que estão perto dele. Que ele tenha realmente a independência que eu acredito que ele terá para manter essas pessoas por perto, porém sem que elas ditem as diretrizes do governo dele. E que ele honre 75% de pessoas que hoje apoiam as ações dele, né? E a escolha do ministério dele até o presente momento, eu diria que irretocável. Então, ele escolheu pessoas que gozam da simpatia da população. Na justiça colocou o Moro, que é uma pessoa que angariou popularidade pela Lava Jato. E não há brasileiro hoje, em sã consciência, que não defenda a Lava Jato pelo que fez diante da corrupção no país. Operações Mãos Limpas na Itália foi o modelo para a Lava Jato, e a gente espera que a Lava Jato continue reforçada pela presença do Sérgio Moro na pasta da Justiça. A escolha do Mandetta no Ministério da Saúde, a escolha do nosso oficial da NASA, bem escolhido, né? Porque seja, a gente está vendo, eu não tenho informações sobre o ministro da Economia, mas quem conhece diz respeitado internacionalmente, respeitado inclusive lá fora, e eu acredito que pelas escolhas que ele fez nos ministérios que eu conheço, os que ele escolheu, não seria diferente na economia. Então o meu voto de confiança, confesso que quando ele foi eleito eu tinha um pé atrás, não tinha os dois, tinha só um, gente, né? Esperando o que queria acontecer, mas os primeiros passos do governo Jair Bolsonaro, na minha opinião, vieram de encontro àquilo que eu gostaria que acontecesse. Então esse voto de crédito a ele, desejando felicidade no governo dele, e que acima de tudo o Brasil reencontre seu destino, que me parece que ficou à deriva nos últimos anos. É verdade. Eu queria, inclusive, fazer um agradecimento à classe médica e, mais particularmente, ao nosso querido amigo, o Dr. Marcelo Felipe Monteiro, que me operou quando eu quebrei a perna, né? Fazendo uma levadeza para a minha idade, andando de patins no gelo, e de repente quebrei a tíbia e a fíbula, e a duas pessoas, inclusive o Dr. Marcelo foi concorrente numa chapa contrária, fui saber depois no CREMERGE, mas é um jovem médico de seus 40 e poucos anos no máximo, se é que tem, se chega a isso. Vivo ortopedista. Então, graças a ele eu estou aí andando. Outro dia andei 1,5 km já, e graças também à fisioterapia da Tiro Trauma, o nosso amigo Rafael, que é pós-graduado em fisioterapia e faz um trabalho fantástico. Então, a esses eu tenho sempre que agradecer, e aos amigos queridos, Dr. Silvio, né, que sempre me atendeu com a maior fidalguia, o Dr. Munhoz, então, meu Deus, esses dois eu tenho que dizer muito obrigado sempre, né? Dr. Munhoz é um dos maiores intervencionistas em matéria de stent, essa coisa toda, e quando há 5 anos atrás eu tive um infarto, foi o homem que orquestrou esse trabalho que foi feito em mim, deu resultado que até hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, obrigado. E também ao Dr. Bruno Ganimi, né, que eu tenho que agradecer também, um médico cardiologista da melhor qualidade. É só para não perder o espaço, eu quero dizer, as pessoas estão perguntando aqui, mas não vai ter oração, vai ter no finalzinho do programa hoje, para depois a gente se despedir, porque é um programa especial. A gente vai voltar na próxima quinta-feira. E eu queria também a opinião da mulher, da jornalista, da minha companheira de trabalho, da Samira, que durante muitos anos foi editora nacional do Sistema Globo de Rádio. Pouca gente sabe, durante um ano, exatamente na Guerra do Golfo do Pérsico, lá estava a Samira cobrindo através da Rádio Jornal do Brasil, e posteriormente seria guindada ao posto até de diretora de marketing da Universidade Estácio de Sá, à época do Marcelo Campos, e posteriormente revisora das obras de português daquela universidade. Bom dia, Samira, a sua expectativa para 2019. Bom dia, Fernando. Você falou em palavras de ânimo, né? E realmente você vai ter de mim também uma palavra de ânimo, de esperança, né? Quem me conhece sabe que eu não sou um exemplo de romantismo, não sou, mas sim de realismo. Então a minha esperança é uma esperança realista, porque quem quer que ganhasse as eleições e estivesse imbuído de boas intenções, porque não basta ganhar a eleição,
teria uma África, sabe que teria uma África pela frente, e a gente tem uma África pela frente, então milagres não existem, né? Então a curto prazo não vai ser possível, mas eu tenho esperança que seja quase que um divisor de águas para a coisa começar a melhorar. E o doutor Silvio falou, me lembrou os meus bons tempos do FRJ, né? E nós tínhamos um professor lá pelos anos de 73, 74, nós tínhamos um professor que era muito querido, porque tinha ideias, né? E os jovens, em qualquer tempo que for, fechado ou aberto, os jovens têm ideias, as pessoas às vezes discriminam, não, eles têm ideias. Então nós amávamos aquele professor, e de vez em quando o professor sumiu. Saía. Cadê? Sumiu, ficava um mês e inevitavelmente ele aparecia, abatido, e era assim, era um tempo assim. Então eu faço minhas as palavras dos nossos convidados, né, brilhantes convidados, né, de esperança. Eu tenho esperança num Brasil melhor, tenho esperança que os políticos, principalmente, parem de achar, eles têm certeza de que o mundo gira em torno do próprio umbigo, então que eles lembrem que existem milhões de umbigos muito mais importantes do que os deles, até porque ajudam a pagar o salário de cada um deles, e que se voltem para o Brasil, que tem um objetivo maior que o Brasil tão abandonado, né? Muito bem. Então, muita proteção. Olha, eu quero só descontrair um pouquinho, vou voltar ao assunto, se eles não tiverem complementos, a respeito até do Estado, né? Porque o país começa na cidade, começa no município, né? Essa coisa abrangente chamada Brasil depende do município. Mas você me lembrou um caso, você falou de professor, me lembrou da minha querida Academia de Comércio, uma das mais importantes universidades até particulares de Juiz de Fora, Minas Gerais, feita pelos padres. Eu estudei o tempo todo com os padres, e eu me lembrei, Samira, você lembrou de um professor, só para descontrair, eu me lembrei do Padre Xavier. O Padre Xavier era uma figura fantástica, foi meu professor de latim, essa coisa toda, e era muito brincalhão. E o Padre Xavier tinha um dom que era ser ventríloco, sabe? Que hoje pouca gente talvez saiba o que é isso, mas é a capacidade do cara falar de boca fechada, né? E jogar a voz em algum lugar. E ele contava essa história, eu não sei se era verdade, ele era um contador de causa, que quando a academia começou a ser levantado, é um colégio maravilhoso lá, havia, segundo ele, aí ele não botava no pessoal, botava num outro padre mais antigo que ele, que também era ventríloco. E naquela época havia as charretes para levar os tijolos, né, para poder aquela parede, e havia um caboclo muito humilde, né, que transportava a charrete e de vez em quando dava a carona para esse padre lá para a casa dos padres que ficava lá em cima. Ele subia na charrete e a charrete era guiada por uma mula e demorava, porque charrete é algo lento, imagino, com um tijolo e mais um padre, né? Então era mais lento ainda. E era um morrinho, quem conhece a Academia de Comércio sabe como é, né? Não é fácil não. E aí ele está subindo, né? O padre está subindo ventríloco e falou, vou brincar, pensou, eu vou brincar com esse senhor, com esse caboclo, né? O senhor sabia que os bichos falam? Aí eu disse, seu padre, eles falam sim. Você sabia? Sabia. Cachorro fala com cachorro, galinha fala com galinha. Eu disse, não, mas não é disso que eu estou falando. Os bichos falam com o ser humano. Seu padre, aí não me diga. É verdade, fala com o ser humano. O senhor quer ver? Como é que é o nome dessa mula? Essa mula chama Ernestina. Então, quer ver, pergunta alguma coisa para ela. Ernestina, tá pesada a charrete? Aí ele jogou a voz para Ernestina. A Ernestina falou, tá muito pesada essa voz. Aí, nossa senhora, a Ernestina falou. E aí, enquanto ia o trajeto, o padre começou a brincar. Passava uma galinha, como está o dia de hoje? Nossa, tá muito calor, vou botar um ovo. E aí ia, né, aqui subindo. Até que chegou num ponto que ele estava já a hora de descer e tinha uma cabrita linda, maravilhosa, e o caboclo olhou para o padre e falou, padre, quando o senhor conversar com essa cabrita, não acredita nas coisas que ela fala não, viu? Sabe Deus o que... Aí eu me lembrei disso. Mas voltando à situação do Rio de Janeiro, que hoje vai ter daqui a pouco 2,5 milhões lá em Copacabana, onde o Dr. Silvio Provenzano tem o seu consultório particular, sua jurisdição. E geralmente é uma festa muito bonita, já tive a oportunidade de ir algumas vezes.
Mas o que a gente pode esperar agora localizadamente, né? Não só do estadual, que é novo, que também é uma incógnita, embora a projeção pareça ser boa, e da prefeitura atual, que anda claudicando, quase parando com relação à saúde, inclusive. Veja bem, uma coisa que você pode contar com certeza absoluta é que no dia 31, o doutor Silvio nem entra em Copacabana. É mesmo. Quanto mais longe, Não, estarei distante de lá. Eu vou fazer consultório, até por conta das minhas atividades no CREMERG, e eu fazia muito debate no sábado com o Barbosa. Um abraço para o Francisco Barbosa, nosso querido amigo. Eu tenho os sábados para atender, que é o que me resta. E normalmente começo a atender de manhã e vou até o final da tarde, lá em Copacabana, graças a Deus. São 37 anos trabalhando em consultório. Inclusive me atendeu algumas vezes. Foi um prazer. A gente não gosta de meus amigos no consultório, não. Não sei se eles passem lá para tomar um café, que são sempre muito bem-vindos, quando tem tempo para isso. Não tem tempo. Mas me assusta em relação ao município ver que o alter ego do governo, que é o secretário Messias, ele já propôs e foi aceito pelo senhor prefeito uma redução na verba da saúde. Redução essa que vai levar ao fechamento de alguns programas de saúde da família. Realmente, eu acho que a prefeitura deveria reconsiderar algumas medidas, porque por mais que o discurso seja estamos tirando postos que não atingiram metas, estamos tirando aquelas que não tinham uma importância muito grande pela ótica da senhora secretária municipal de saúde, Ana Beatriz, uma pessoa afável, uma pessoa com quem eu tenho inclusive um relacionamento muito amistoso. Mas eu discordo dela com a educação que a gente deve discordar, não pelo fato dela ser uma mulher secretária, mas por termos pontos de vista diferentes. Eu entendo que reduzir a atenção primária pode, a curto prazo, trazer prejuízos no sentido de que doenças crônicas que devem ser controladas possivelmente deixarão de ser, o que vai levar a um afluxo ainda maior para as já tão superlotadas emergências que nós temos aqui no SUS. Inclusive a demissão de 1.400 funcionários, né? Isso. Esse é outro aspecto importante. Eu sei, eu tive com o prefeito Crivella em uma oportunidade esse ano, que a expectativa de receita do município caiu. E é aquela história, se você não tem milho, como fazer a pipoca? É compreensível, só que saúde é prioridade. E é uma obrigação do governo mantê-la e oferecê-la à população. Então esses conceitos básicos deveriam ser respeitados. Eu acho que não custa pedir a essas pessoas que façam uso do seu bom senso, de modo a que algumas decisões que me parece que já foram tomadas possam ser revistas. Você voltar atrás numa decisão que você tomou é prova de grandeza e não de fraqueza. Então estou muito preocupado com essas medidas que tomaram dentro da saúde municipal no nosso município do Rio de Janeiro. Espero que eu esteja errado, não quero estar certo em relação a isso, mas a minha preocupação para 2019 com relação ao município nessa área é muito grande. Além do que a gente tem visto pela mídia, que temos unidades funcionando sem climatização, criando dificuldades imensas, principalmente para os pacientes, que têm que ficar lá o tempo todo, mas não menos importante para os profissionais que não têm as condições de trabalho adequadas. Imagina você estar dentro de uma enfermaria examinando 14 pacientes lá, com o jaleco ensopado de suor. Né? É complicado, né? As condições de trabalho elas têm que ser respeitadas. E colocar ventilador dentro de uma enfermaria é um absurdo, porque só ajuda na disseminação de infecção. Qualquer comissão de controle de infecção hospitalar, evidentemente que se posicionaria contrário a essa medida. Então, a sensação térmica de 45, 46 graus. Nossa, mãe. Você tem que ficar deitado em cima de uma cama com equipe de soro. Às vezes no chão, né? Uma enfermeira que chega suando em cima de você. Esse tipo de situação, senhor prefeito, senhora secretária, eu acho que tem que ser vista com um pouco mais de carinho. Não haverá, eu acredito, de faltar recursos para a gente poder trabalhar com mais dignidade na área de saúde.
Doutor Munhoz, Rio de Janeiro. Eu vejo que a saúde ela já vem errada. A gente também não pode jogar a culpa toda na última administração. Não estou defendendo o prefeito, não. Acho que tem várias coisas realmente que a gente tem que criticar mesmo. E aí a crítica com a intenção construtiva, né? De construir ou de consertar. Mas eu vejo a coisa errada de muito tempo, a começar da forma que se faz esse atendimento de saúde. Eu acredito numa coisa que infelizmente no Brasil, aí não é só no Rio de Janeiro não, no Brasil não é feita, que é a medicina profilática, a medicina preventiva. E a medicina preventiva ela começa no saneamento básico. A gente vê uma série de doenças, uma série de situações que acabam congestionando o primeiro atendimento. Haja visto o problema da dengue, da chikungunya e de outros aí que nessas épocas onde o calor é maior, e aí estão começando a ficar uma fase agora, calor, umidade, mosquito, a conjunção perfeita para começar uma verdadeira crise de atendimento. Por quê? É muita gente, ao mesmo tempo, em postos de saúde. Isso se a gente tivesse lá atrás começado a fazer um trabalho de conscientização, se faz, mas coisas muito embrionárias. Muito embrionárias. E que não dão continuidade. É verdade. Quando um começa, o outro não continua. E são campanhas para a vida, não são campanhas que devem ser feitas para 1 ano, 2 anos, ou para um verão. É para o resto da vida. Os países desenvolvidos conseguiram atingir um grau, né, de excelência, principalmente nessa área de saúde. Eles começaram assim, cuidados básicos lá no saneamento. Mas a gente sabe que político não gosta de saneamento básico, porque fica enterrado no chão e não dá para mostrar o que ele fez, né? Então, eu acho que começa daí. E partindo daí, o atendimento básico. A UPA não deu certo. A UPA não deu certo porque foi mal administrada. Faltou social, né? Assistência social. Assistência, entregaram na mão de empresas que está tudo errado. A OS, que a gente já viu que não funciona, a OS foi para lá não com o intuito de fazer um bom trabalho para a população, com outras intenções que a gente está cansado de ouvir aí. Entrou numa situação de falcatrua, de desvio de verba, aí eles reclamam que não recebe, o Estado diz que não pagou. Então fica esse jogo de empurra, e quem é o grande prejudicado? É a saúde e o povo. Então eu só acredito na saúde. E outra coisa, a medicina preventiva ela é infinitamente mais barata do que a medicina curativa. Você evitar doenças é muito, muito mais barato que depois você tentar curá-las. E algumas até não se consegue curar. Manter um paciente numa UTI semanas, quanto é que custa isso? Seria muito mais barato lá atrás a gente ter feito um trabalho de base. De prevenção. Eu vou dar um exemplo de uma coisa ocorrida aqui no Rio de Janeiro que pouco se fala. Eu não tenho visto a grande imprensa falar. No governo anterior, municipal, que teve também suas mazelas, suas falhas, mas teve um acerto que foi a feitura dos piscinões que evitam hoje que haja enchente aqui na região Maracanã-Tijuca, na Avenida Maracanã. Então foi feito um piscinão com uma fundura na Praça da Bandeira, razoável, 30, 40, 60 metros, me parece, na Praça da Bandeira. Outro piscinão aqui na Praça Vanhagem, né? Um outro piscinão na Praça Niterói, e um quarto piscinão que ninguém sabe que existe, a não ser que você passe por aquele viaduto que dá mão para a estação do metrô rumo à Pavuna ou rumo à Central, ali em frente ao Maracanã. Tem um piscinão ali abandonado com água putrefata há anos. Quem passar ali, como eu já passei algumas vezes para ir no Shopping Nova América, eu vou de metrô, porque sai dentro do shopping, não tem por que eu pegar carro. E eu e Samira identificamos aquilo, uma vez fotografamos do jeito que nós fotografamos. A última vez que eu fui no Shopping Nova América, deve ter mais de ano. Do jeito que nós fotografamos, está lá ao abandono.
aí pedem para que a gente cuide das poças d'água, dos problemas e tal. E está aquela coisa enorme, doutor Provenzano. Aquela coisa enorme, maior do que, meu Deus do céu, é do tamanho desse outro aqui, só que aberto, a céu aberto, com aquela água esverdeada, com as partes que fazem a parede de ferro já em deterioração. E ninguém toma providência. Você tem ideia, vocês sabem que eu moro no Jardim Botânico, próximo ao Parque Lage. Tem um buraco na rua Jardim Botânico, em frente ao Clube Militar, na faixa interna, a 50 metros do portão principal do Parque Lage, e eu tinha um pneu estourado ali por conta desse buraco. Há 4 meses ele está lá, há 4 meses ele continua. Então, já todo mundo tem que vir por dentro, só os ônibus é que conseguem entrar no buraco e saírem relativamente ilesos. Eu imagino que a suspensão fique muito prejudicada. Custa alguma coisa fazer um recapeamento lá. Pois é. Então, hoje o que eu percebo, e é com muita tristeza, é um certo desmazelo no cuidado da cidade, das vias públicas. O asfalto está uma vergonha. O processo licitatório do asfalto, que nós somos obrigados por lei a fazer, a gente coloca um asfalto que não é o de melhor qualidade ou de menor preço. A gente sabe disso. Vamos ter que colocar mais vezes, mas estão colocando? Não, pararam de colocar. Então, um asfalto que é ruim, que deteriora com mais facilidade, os buracos surgem e vão aumentando. Não há o cuidado que no passado se via. E o que se vê na via pública, a gente vê também na questão da educação. Por quê? Porque as escolas, estamos em período de recesso escolar, todos sabem, mas existe um planejamento já que a gente tenha sabido não. Como é que foi o ano de 2018? As escolas abandonadas, muitas sem ar-condicionado, sem climatização. O que a gente vê de desconforto nos hospitais, que é agravado pelo sofrimento dos doentes, nas escolas que deveriam oferecer às crianças as condições ideais de aprendizado para a gente formar uma geração de brasileiros melhor do que a que a gente tem, são péssimas, favorecendo inclusive a fuga escolar. Então eu acho que isso cabe à prefeitura, sim, isso é uma prerrogativa do senhor prefeito. Eu não vejo, apesar de me parecer uma pessoa séria, pouco contato que eu tive com ele, uma pessoa afável, mas não me parece que ele tenha a vocação para o cargo. A mim também tem essa mesma impressão. Nesses 2 anos, não bem parece. Intencionado, mas despreparado. Exatamente, e mal assessorado. E mal assessorado. Porque ninguém faz nada rigorosamente sozinho. E não pode se fazer com... conselheiros com ele, ajudando no trabalho, e tem assessorias contratadas no conselho para poderem, em áreas específicas, darem o seu apoio. Se todo mundo junto, a gente consegue fazer um trabalho. Não é o prefeito, mas de repente a falta de capacidade que o Marcelo teve de escolher pessoas mais gabaritadas, pessoas mais preparadas. E menos religiosas, quer dizer, não só de um viés religioso, de todas as religiões ou não, mas que sejam competentes. Eu não levo nem para o lado da religião. Mas eu levo, você sabe por quê, doutor Silvio? Porque eu tive a oportunidade de conhecer bem de pertinho, inclusive com alguns que andaram frequentando aqui, e eu sei que houve muito comprometimento religioso. Não é que a pessoa não possa ser talentosa, alguns são muito talentosos, mas todos não podem ter o mesmo viés. Veja bem, eu trabalhei há 30 anos atrás numa empresa que tem evangélica, um plano de saúde. Golden Cross. Exato. Que era ligado, né? Adventista, por sinal, né? Geral de Assistência Social. Não é isso? Não é adventista? O Milton Gressler. É ligado. A quem eu rendo o meu carinho. Por quê? Porque mesmo sabendo que eu não sou evangélico, eu nunca tive qualquer tipo de desfavorecimento, muito pelo contrário. Me lembro de ter sido uma vez chamado lá e dizer: não se trata igual aos diferentes. Eu achava na época, pela minha juventude, que eu estava ouvindo uma grande baboseira, mas ele estava com a razão. As pessoas não são iguais. Não são iguais. Tratadas da mesma forma. E ele quis dizer com isso o seguinte: eu estou te dando a oportunidade de você crescer, porque até agora a gente identificou em você uma pessoa com potencial. Eu tinha então 4 anos de formado apenas, era um jovem, e não tinha entrado nos meus 30 anos.
E aí, beleza, hein? Deu condições de crescimento, saudade danada. Nossa Senhora! Eu lembro dessa época, eu estava lá, olhando o programa. E eu tive a oportunidade de crescer nessa empresa. E aprendi muito com eles. Então eu não tenho contra nenhum tipo de religião, seja muçulmano, Claro, seja lógico, evangélico, também seja não. espírita, seja judeu, seja católico. Até ateu, né? Como eu. Ateus agnósticos, por que não? Eu não acredito em Deus, eu te confesso que para mim, pela minha formação, pela minha fé, é mais difícil entender o pensamento agnóstico. Também. Mas mesmo não conseguindo entender o pensamento, eu não deixo de respeitá-lo. Claro. Eu acho que cada um tem a sua percepção. E até não ter crença nenhuma. Verdade. Esse é um pensamento O que atrapalha, estou progressando, na verdade, eu vejo que não é a religião. E aí eu faço também isso, a mesma coisa para a política. O que atrapalha são os fanáticos. As pessoas que confundem, que começam a só confundir. aqueles daquela determinada religião Exatamente. são competentes porque são os filhos de Deus. Eu sou governador e vou colocar um secretariado todo voltado à minha profissão de fé. Voltado para minha fé, porque eu acho que a minha igreja é a perfeita, é a melhor. Aí é que ferra tudo. Vai totalmente de encontro ao que o doutor Silvio falou. Ou seja, a gente tem que respeitar os diferentes, cada um dentro da sua fé, dentro do seu e usar na sua expertise. Dentro do seu time. Quer dizer, de meu futebol, Deus. né? Futebol, por exemplo, virou uma guerra hoje. Porque falar em ninguém futebol, antes que ele fale qualquer coisa, eu quero mandar um abraço pro Zico e pro Pedro Cirilo. Zico, ontem, nossa, que golaço, que 2 gols lindos que ele fez. Eu sou vascaíno, a minha mulher é flamenguista, mas eu quero parabenizar uma festa linda que aconteceu ontem no Maracanã, e um abraço pro doutor Pedro Cirilo, meu querido amigo de tantos anos. Brevemente estará aqui conosco, né? Ex-diretor até do Hospital da Lagoa, amigo do Zico desde os 12 anos de idade. E o doutor Pedro, sempre que tem esse espetáculo, é o Pedro que é o médico oficial. Aliás, houve uma coisa muito estranha ontem, aquela cantora australiana, uma bailarina, de repente caiu no palco e foi atendida pelos paramédicos lá. Tomara que não tenha nada de mais grave. O Pedro estava. É verdade, o Pedro estava. Bem amparado. Mas que negócio do futebol? O amigo não ficou muito confortável falando de futebol. Eu não discuto futebol. Eu hoje Grande tricolor, doutor Silvio Provenzano. Existe no Fluminense um grupo político interno chamado Sócio, que apoiou num primeiro momento ao Peter Simpson, que foi o primeiro presidente em 2 gestões, foram 6 anos. O discurso deles nós vamos acabar com o contrato com a Unimed, a forma como o contrato que o Fluminense tinha com a Unimed, eu particularmente também não endossava. Eu achava que o Celso Barros naquela época dominava o Fluminense. Sei. Eu achava que deveria ser revisto sim, mas não acabar com o contrato. O fato é que o Peter recebeu em 2012 um time dado pelo Orcades, que teve seu último ano. O grande amigo Orcades. E que foi campeão brasileiro em 2012. Verdade. E tinha o patrocínio da Unimed, né? Tinha. Em 2012, ainda com a Unimed, continuou. Em 2013, começou a minar a relação do Peter com o Celso Barros. Acabou que o contrato com a Unimed foi desfeito. Grupos internos começaram a minar o próprio Fred, que era um ídolo. Os maiores artilheiros do Fluminense. Que passou pelo Fluminense. Na história do clube. Conseguiram escorraçar o Fred. Eu sei disso, o Fred teve contado. É verdade. Falou, doutor, negociaria até redução de contrato para permanecer no Fluminense. Porque ele gostava muito do Fluminense. Além de gostar, ele morava ali na Vila Soto. Delfim Moreira, morava muito bem. Tinha todo o conforto possível, não queria sair do Fluminense. Ele foi escorraçado por essa corja que se apossou do Fluminense, foi escorraçado lá para fora, bem como outros ídolos. O Deco acabou desistindo de jogar futebol. Culpa desses indivíduos, que eu evito citar o nome, o senhor Pedro Abad, que é o atual presidente, fiscal concursado da Receita Federal, formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, uma das faculdades mais respeitadas, né? Do Rio. Portanto, não é um indivíduo de QI baixo, muito pelo contrário. Não é um indivíduo que, sendo fiscal da Receita Federal, possa alegar que não entende de contabilidade. Era um dos fiscais das contas do Peter
e tem a disfarçatez de dizer que eu não sabia que a situação econômica do clube era essa. Mas ele tinha obrigação de conhecer. Eu não tenho a menor dúvida que Peter e ele fizeram um acordo de bastidores, tipo, olha, foi o seguinte, vistas grossas, e eu endosso tua candidatura a presidente. Foi candidato a presidente, hoje o Fluminense tem um time absolutamente mediocrizado. A maioria dos empresários não quer levar jogador para lá. Hoje o futebol, você sabe muito bem, está na mão desses empresários, que aliás merece um programa inteiro para falar dessa figura nefasta ao futebol brasileiro, o tal do empresário. Ali Pelé, ela prejudicou muitos clubes. Hoje os clubes são apenas o lugar que forma o jogador para o empresário ganhar dinheiro. Enriqueceu o futebol internacional, tirou né? Aquilo que nós sempre tínhamos. O Zico tem a cara do Flamengo. O Roberto do Vasco. Roberto do Vasco. Castilho no Fluminense. Isso. Nós não temos mais... essa característica, né? Sim, porque o jogador, ele ainda com 16 anos, já está sendo negociado com o Chelsea, com o Manchester. Fruto de quê? Da ganância dos empresários. A figura do empresário tem, mas aí é um outro viés, porque eu quero voltar ao Fluminense. A piscina do clube está interditada pela vigilância sanitária. Meu Deus. Quer dizer, deixou de ser um clube de futebol, que o nome do Fluminense é o único clube do Rio que tem futebol no nome, é Fluminense Futebol Clube. Nenhum outro tem. Você torce para um clube de regatas, ela torce para um clube de regatas, Verdade. que tem o futebol. No estatuto do Fluminense inicial, era proibido que outro esporte fosse praticado. Razão pela qual o Flamengo, no seu departamento de futebol, quando 10 jogadores do Fluminense debandaram, porque queriam também remar, o que na década de 1910 era importante para os jovens, porque as moçoilas da época adoravam os remadores. Meu falecido sogro, saudoso sogro, era remador. Que era um esporte embrionário, futebol nos idos do começo de 1900, 1910. Por aí. Foi quando houve aquela debandada de um time campeão, que foi que o Flamengo formar o departamento de futebol, saindo batendo panela, criticando a direção do Fluminense, porque fazia parte do estatuto do clube na história do futebol. Foi o primeiro que realmente se dedicou exclusivamente ao futebol. Acabaram com o futebol do Fluminense. Então foi sócio esse grupo político nefasto, povoado de pessoas que não têm nenhum amor ao clube, pessoas jurídicas que mamam nas tetas do clube e que acabaram com o Fluminense. Pela primeira vez na vida, 2018 foi um ano que eu não fui uma vez ao estádio ver o Fluminense, que eu acompanho desde os idos de 1963. Fica aí registrado o protesto. Registrado não é o meu protesto, não. Meu ódio mortal a ele. Rasguei a minha carteira do Fluminense, não sou mais sócio, passo nas Laranjeiras de carro e não olho para o clube. Obrigado, Danilo Félix, Peter Simpson, Pedro Abad. Vocês moram no meu coração. E eu espero que um dia a lei do retorno, você sabe melhor do que eu, ela existe. Ela existe, não tenha dúvida. Que eu desejo a vocês. E a Maria Pia disse o seguinte, a gente fala lá de Roma, do Rio, que a gente não conhece o de Roma. Pia, eu conheço, te garanto que aqui está pior. Olha, nós estamos chegando ao final do programa, agora nós estamos com um novo esquema que vai seguir o ano todo. No final do debate a gente vai ter sempre a prece de Cáritas para amansar os ânimos e para aumentar a nossa esperança. E aí depois da prece a gente volta com os cumprimentos finais dos nossos convidados e sempre com um caos. Hoje eu tenho um caos delicioso, eu não sei porque eu amanheci lembrando dos causos ocorridos lá nas Minas Gerais. Então vamos aqui a esse momento de fé, que é a prece de Cáritas, um presente do meu amigo Luciano Gomes, lá de Pedrinópolis, com as ilustrações em Minas Gerais, e também um presente de operadores fantásticos que trabalharam comigo e até hoje moram no meu coração, o Jorge da Mata e o Marlon Jordão. Vamos aí à prece de Cáritas, tal qual ela era apresentada no rádio, seguida do Pai Nosso, e depois na volta, a despedida do Dr. Silvio Provenzano e do Dr. Cícero Munhoz. Todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a
estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então chegamos praticamente ao final do programa e então as suas despedidas. Hoje foi um programa de luxo, né? Com duas figuras queridíssimas, Dr. Silvio Provenzano, essa figura que honra realmente a medicina, a exemplo do meu amigo Dr. Cícero Munhoz, mestre cardiologista, uma figura que realmente muito dedicada a esse trabalho. Então a gente começa com o doutor Cícero Munhoz, as suas despedidas, doutor Cícero. Eu despedindo aqui do ano também de 2018. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, doutor Provenzano. Feliz ano novo, doutor Provenzano. Os nossos internautas aí, né? Mais um ano juntos, esperando que muitos e muitos venham pela frente aí, né? E a esperança, eu acho que essa é a palavra que fica do final desse ano para o início do próximo ano de 2019. A esperança que está sempre aumentando e a gente está com esperança que esse país realmente comece uma trajetória de progresso, de melhora e fundamentalmente puxar a brasa para a nossa sardinha, principalmente na área da saúde. Está tão necessitado. Vamos torcer por isso. As despedidas deste ano que vem, se Deus quiser, os dois estarão aqui conosco. Esperemos que possamos ter um ano melhor. Do Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMEG, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Fernando, internautas, Dr. Cícero Munhoz, minha querida Samira, feliz 2019. Eu acho que a esperança é baseada em fatos concretos. As mudanças começam no primeiro minuto do primeiro dia do novo ano. Que essas mudanças nos tragam aquilo que o meu colega Munhoz acabou de dizer. Mais saúde, se possível, mais educação, mais respeito entre nós brasileiros. Dividiram o país ainda continua dividido. Uma nação dividida, na verdade, não é mais uma nação. Que a gente se torne realmente uma nação, que nós tenhamos orgulho de vivermos aqui, um país abençoado por Deus, bonito por natureza, a música é muito conhecida e é verdadeira. Que a gente tenha e possa falar com orgulho, eu sou brasileiro e
eu moro no Brasil, que tantos brasileiros como nós não tenham que fugir daqui, seja em busca de um lugar onde se vive com mais qualidade, seja em busca de oportunidades de trabalho. Tenho gente, amigos, que esses foram curtir a aposentadoria em Portugal e lá vivem. Mas eu tenho filhos de amigos que estão na Austrália, que foram para o Canadá, buscando aquilo que o país a eles negou, oportunidade de trabalho. Então a gente espera que 2019 traga eventos que mudem essa realidade. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, que a gente possa daqui a um ano estar aqui dizendo a gente estava certo e o país vai melhorar mais ainda. Esse é o meu desejo. Muito bem, eu faço... Que a FUSócio seja banida de Eu faço minhas as palavras dessas duas figuras, eu não saberia falar palavras mais interessantes, mais bonitas e mais talentosas, essa é a minha expectativa também. E como promessa, eu vou fechar com dois causos, né? Um engraçado, o outro poético, né? Porque, na verdade, um deles consta aqui do livro 50 anos de comunicação, que se você quiser adquirir, você vai lá na saraiva.com.br, com vendas para todo o Brasil. Esse livro já tem 6 anos de editado e continua vendendo, e eu fico muito feliz com isso. Mas o caso mais engraçado, que o poema fica um pouco mais romântico para terminar. O caso mais engraçado deu-se há muitos anos atrás na cidade mineira de Juiz de Fora. Todos sabem que eu sou nascido em Cruzeiro, São Paulo, e fui criado em Minas Gerais. Então eu tenho muito de paulista, muito de mineiro e muito de carioca também. Eu digo que eu sou paulo e mineiroca. Mas na época que eu estava lá em Juiz de Fora, no Morro da Glória, onde eu morava, perto da Igreja da Glória, havia uma figura ímpar. Era pandeirista, era muito amigo dos meus pais, era um coroa daqueles que ficou solteiro. Coroa para mim, que tinha 17 anos, 18 anos, e esse era um senhor chamado Ivo, e o Ivo tinha perto lá dos seus 40 anos, e era muito folclórico, porque o Ivo, eu não diria que ele era mentiroso, ele era fantasioso, era um poeta que talvez não teve letras, né? E um dia ele contando caso para mim, aliás era causo mesmo, né? Ele contou, olha Fernando, que não era seu Fernando, era um menino, eu além de pandeirista, eu sou pescador. Falei, eu sou pescador, fui uma vez pescar no Paraibuna. Paraibuna é um rio lamacento que passa por Juiz de Fora, e entrei no rio, né? E fiquei, e de repente vi um movimento, aquilo começou a me puxar na vara, e de repente, o que acontece? Aparece uma sucuri, olha o tamanho da cabeça da sucuri. Eu falei, meu Deus do céu. Olha a cabeça, e eu comecei a lutar, tirei o facão, cortei a sucuri no meio, ela tinha comido um boi. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensando, tinha comido um boi, e o boi ainda estava meio que estribuchando com aquela sangueira toda para cima de mim, aí apareceu piranha de todo lado. Eu falei, meu Deus do céu, piranha de todo lado? Pois é, olha, quando eu menos esperava, que eu dei assim um salto de banda, quando cheguei na margem, sabe o que tinha lá? Um urso polar. Eu falei, Ivo, peraí, urso polar em Minas Gerais, no Rio Piabanha, que é isso, rapaz? Que é? É isso mesmo, Fernando. Eu peguei nas orelhas dele e falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Essa Isso é um cálculo, uma conta. Então aí no final da brincadeira, para você ficar pensando nas coisas que a gente faz na vida, né? Esse livro ele se divide em 3 partes. A história propriamente dita, desde o meu início no rádio aos 16 anos de idade, antes mesmo ainda de ser profissional formado e tal, até, digamos, passando pela opinião de vários amigos queridos que estão aqui sendo muito gentis comigo. E para complementar o livro eu coloquei alguns poemas que eu fazia quando era garoto e eventualmente ainda faço. Então tem um pequenininho que diz assim: foi um tempo de amor e segredos, coisa da infância que não se esquece. Por mais que a vida dê suas voltas, os verdes caminhos estão presentes na nossa mente. Você se lembra das bolas de gude, da boneca de pano da menina bonita, das peladas que chamávamos de racha, tantas vezes com bola murcha ou mesmo de pano. Mas o que não dá para esquecer é do primeiro amor, ou daquela que imaginávamos nossa primeira namorada. Tempo doce, com gosto de peraltice, ou se preferir, de algodão doce. O mesmo gosto daquele beijo roubado,
atrás da jabuticabeira, numa tarde de sol que o tempo deixou para trás. Abraço grande, feliz ano novo, até quinta-feira, dia 3, quando estaremos voltando ao ar. Aproveite bem, saúde, esperança, vamos nós. Namastê. Namastê. Minha professora de francês foi ótima. Pegando fome, né, irmão?